Gente querida, a gente está assim já no limiar do novo ano. E nesse período é absolutamente normal, tudo se repete. A gente vai começar a ver amanhã o dia inteiro, talvez até na terça-feira, dia 1º, nos primeiros dias do ano. Esse é o Mateus, tá, gente? Então, você vai ver toda essa enxurrada de previsões, adivinhações, tentativas, na verdade, de antever o futuro, saber o que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano. As pessoas desejam, as pessoas parecem que têm essa necessidade de conhecer o tempo que ainda não chegou, o que virá, o que vai acontecer com elas, o que vai acontecer de importante no país e no mundo. Na verdade, quando o ano termina, isso não é nada mais do que um ciclo que se fecha, um ciclo escolar, um ciclo contábil, um ciclo produtivo. Então, quando esse ciclo se fecha, e isso foi uma coisa idealizada certamente pelas pessoas, pelos homens, quando esses ciclos se fecham, eles precisam medir o seu rendimento, o seu desempenho. Então é por isso que vêm as provas escolares, vêm os conceitos, é por isso que as empresas fazem os seus balanços, seus inventários, os ricos contabilizam os seus lucros, o resultado dos seus investimentos, de maneira que ele possa se planejar para que no próximo ciclo ele ganhe ainda mais, prospere ainda mais, adquira ainda mais, enfim, consiga conquistar dentro dos desejos do seu coração algo ainda maior ou algo ainda melhor, segundo o seu entendimento. Mas eu queria, no início dessa nossa meditação aqui, fazer essa pergunta: o que você acha que seria de fato importante você saber antes de você começar esse novo ciclo na sua vida? O que seria importante, de fato, nós conhecermos antes que o ano vire, ou para esse ano que vai começar? Então, eu queria ler um texto com vocês, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, os versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Se alguém do seu lado estiver sem Bíblia, oferece a sua para a pessoa ler com você. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Gente, a cidade de Filadélfia, ela foi construída de uma maneira estratégica numa estrada de extrema importância que ligava o Ocidente ao Oriente. Por isso, a cidade de Filadélfia era conhecida como a Porta do Oriente. Ela era como se fosse todo mundo que transitava entre essas duas regiões gigantescas, Oriente, Ocidente, Europa e Ásia, necessariamente passaria por Filadélfia. Por isso ficou conhecido como a porta. Dependendo da direção que você está indo, seria porta de cá ou porta de lá. Mas era uma porta, era um lugar estratégico para a indústria, para o comércio e até mesmo para a cultura. Então, os cristãos daquela cidade entenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer quando disse que lhes abriria em breve uma porta. Que ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, que ele abriria uma porta, e quando essa porta estivesse aberta, ninguém poderia lhe fechar de forma alguma. E no Novo Testamento, uma porta aberta significa uma oportunidade que Deus nos dá. Na maioria das vezes, especificamente no caso de Filadélfia, uma porta aberta provavelmente significava uma grande possibilidade que Deus daria de
em meio a toda a perseguição que os cristãos estavam sofrendo, toda a perseguição cruel que eles estavam sofrendo nesse primeiro século, eles teriam essa oportunidade de expandir o Evangelho, de levar a mensagem do Evangelho adiante. Portas abertas por Deus são oportunidades que Deus nos dá. E quero dizer para vocês que Deus tem uma porta aberta, ou que vai abrir uma porta para cada um de nós, desde que nós estejamos buscando fazer a sua vontade, desde que a gente traga no nosso coração o desejo de realizar a sua vontade. Você não tenha dúvida. Pode ser que essa porta, no momento, ainda não tenha sido aberta para você. Pode ser que você, nesse momento, não consiga vislumbrar nem mesmo que a possibilidade de abrir uma porta. Pode ser que você, nesse instante, se sinta como se você estivesse num labirinto completamente lacrado, que não tenha saída. Mas isso é apenas um sentimento. Isso é apenas um falso sentimento. Para os filhos de Deus, isso jamais será uma realidade. Deus abrirá uma porta, e a porta que Deus abrir, não haverá ninguém no universo, no cosmos, que a feche. Você se lembra de Paulo e Silas jogados no fundo de uma prisão, presos por cadeias, com a porta da cadeia trancada, louvando, glorificando a Deus, quando vem um terremoto, e qual a consequência disso? Todas as portas se abriram, e todas as correntes se soltaram. Quando Deus age, não existe força no universo capaz de impedi-lo, capaz de retardá-lo, capaz de dificultá-lo. Agora, irmãos, quando Deus nos fecha uma porta, seria muita insensibilidade da nossa parte querermos arrombá-la. Veja, algumas portas até parecem ser muito atraentes. Atos capítulo 16, versículo 6, o texto diz: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Percebem? Era uma coisa nobre. Eles estavam querendo ir ali pregar o Evangelho, mas por alguma razão, que o texto não é claro, eles em duas circunstâncias foram impedidos de prosseguir em direção às cidades ou às regiões que eles estavam indo para a pregação do Evangelho, para aparentemente a expansão do reino de Deus. Quando Deus fecha a porta, não é sábio da nossa parte querermos arrombá-la. Pastor Josué, da Igreja Betânia, há muitos anos atrás, ele estava fazendo um aconselhamento com um jovem que se cansou de tanto estudar para concurso público, chegava perto lá daquela nota de corte, mas não entrava. Ele já vinha anos estudando, chegava perto, mas não passava. E aí, ele foi conversar com o pastor, e aí o Josué falou para ele: olha só, você gostaria de entrar por uma porta que Deus não abriu para você? E ele falou assim: não, claro que não. E aí Josué falou para ele: então, você precisa entender o seguinte: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se elas são abertas ou fechadas por Deus. Para nós que somos cristãos, as portas abertas, as portas fechadas, elas são tão preciosas, tão valiosas e deveriam merecer a nossa alegria no mesmo nível em que nós recebemos aquelas portas abertas. Porque quando Deus fecha e abre portas, Ele está direcionando a nossa vida de acordo com a sua vontade. E pode ser que num determinado momento a gente não entenda o que está acontecendo, mas no futuro, em algum momento, a gente vai perceber que foi incomparavelmente melhor que aquela porta
tivesse fechada para a gente. Você vai perceber isso, você vai entender isso. A grande vantagem é que você entenda, não depois que outras portas se abriram, não lá no futuro, percebendo que uma desgraça lá atrás foi evitada, mas no momento em que aparentemente você está no labirinto sem saída, você ter a paz no seu coração, de que se a situação é essa, Deus está guiando a sua vida. Deus está impedindo que você caia, talvez numa armadilha, em alguma situação que aparentemente é boa e atraente para você, mas daqui a algum tempo, talvez pouco tempo, você vai perceber que aquilo roubou seu coração, tirou de você a alegria de viver, e ao invés de trazer para você o bem que você imaginava, a alegria que você acreditou que haveria, Deus livrou a sua alma do mal e de coisas muito ruins. Então, abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. E o pastor Josué conclui a sua música lembrando de uma passagem de Isaías 40, versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se fatigam. Poderia dizer amém? O Mateuzinho foi o primeiro a dizer amém. Primeira aplicação. Que lições, aplicações a gente podia tirar para a nossa vida disso que Deus falou à igreja de Filadélfia? Primeira aplicação, lembra a pergunta? O que a gente precisa saber para entrar nesse novo ciclo, no ano de 2019, que vai começar dentro de algumas horas? Então, em primeiro lugar, mais importante do que saber o futuro, é nós termos a certeza de que Deus está nos guiando. Tem transparência? Obrigado. Primeira aplicação que nós precisamos saber é que, mais importante do que você conhecer o seu futuro, o que importa você saber se vai ficar desempregado, se vai ser promovido, se vai ter um diagnóstico terrível de doença, ou se você vai ser sobrenaturalmente curado? O que interessa para a gente isso agora, nesse momento? Saber antecipadamente algo que vai acontecer daqui a 6 meses ou 1 ano. Isso não mudaria a nossa vida. O que importa para nós sabermos é nós termos essa certeza, essa convicção de que Deus está nos guiando. Isso é que importa saber. Outros detalhes não vão alterar a nossa vida. Não adianta você saber a respeito de catástrofes que vão se suceder. Você pode ter certeza, 2019, como todos os outros anos, vão ter tsunamis na Indonésia, vão ter terremotos no Japão, vão ter desabamentos de morros em Niterói. Você pode ter certeza disso. As tragédias, elas vão continuar acontecendo. E conhecê-las antecipadamente não vai ajudar você a resolver nada. Não vai ter ação nenhuma da sua parte. Não vai alterar a sua vida em coisa nenhuma. Só vai deixar o seu coração ainda mais pesado, você mais aflito, ansioso. Não importa saber o que vai acontecer, mas é importantíssimo nós termos a certeza de que o nosso futuro está seguro em ótimas mãos. É isso que a gente precisa. Não interessa tanto saber se a nossa vida vai ser muito longa ou muito curta, mas interessa saber aonde nós vamos passar toda a eternidade. Isso a gente precisa saber o mais rapidamente possível. Não interessa saber se nos próximos anos você vai se tornar uma pessoa muito rica, ou se você vai ter grandes dificuldades financeiras, mas é imprescindível que durante toda a sua vida você tenha a convicção de que está cumprindo o propósito de Deus para você. O que é importante sabermos hoje em relação ao futuro? O que é importante?
Irmãos, nós teremos saúde ou não, ganharemos dinheiro ou não, se nesse ano você vai encontrar o grande amor da sua vida ou não. O que importa sabermos hoje, em relação ao futuro, é se Deus continuará conosco, se Deus estará conosco em 2019. Porque se Ele estiver, meus irmãos, todas as coisas vão acontecer de maneira suave, tranquila, harmônica, em paz, com segurança, com esperança. O que importa é nós sabermos se o Senhor vai continuar nos conduzindo pelo seu caminho. Você se lembra daquele embate no meio do deserto, quando Deus, irado, porque Israel construiu um bezerro de ouro, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, pega esse teu povo e vai agora você sozinho conduzindo esse teu povo pelo deserto até Canaã. Eu não vou continuar com vocês, Moisés, porque se eu for, a minha ira chegou a um nível tal que eu vou querer destruir completamente esse povo, idólatra, rebelde, desobediente. Então, Moisés, pega você, esse povo, e leva você. E aí Moisés estremeceu. Moisés, em momento nenhum, teve preocupação em relação ao deserto. Moisés, em momento nenhum, teve preocupação em relação à fome, à sede, às necessidades daqueles 2 milhões de pessoas que ele estava conduzindo. Moisés sabia que se o Senhor estivesse no meio deles, o Senhor fielmente supriria todas as suas necessidades. O grande medo de Moisés, o terror de Moisés, foi quando Deus disse: pega esse povo e continua essa sua jornada com ele, mas você vai sozinho que eu não vou mais com vocês. O medo de Moisés foi o abandono de Deus, foi Deus deixá-los sós no meio do deserto, foi Deus se ausentar, Deus retirar a sua presença do meio do povo de Israel. E aí Moisés falou: isso eu não posso suportar. E aí ele começou a chorar diante de Deus, a clamar, a interceder. Então ele chegou num determinado momento, Moisés chegou num determinado momento orando, que disse: Senhor, se o Senhor de fato não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se o Senhor não for conosco, nós não queremos dar um passo sequer. Você já deve ter ouvido isso. No coração de Moisés, o que ele pensava é: eu prefiro muito mais o deserto com a presença de Deus do que as delícias de Canaã sem ele. Eu prefiro muito mais um labirinto lacrado com a presença de Deus do que uma porta reluzente aberta sem ela. É muito mais preferível uma situação difícil e complicada, com a convicção de que Deus está do seu lado, do que uma situação confortável, tranquila, frouxa, em que Deus não está presente. Então, irmãos queridos, hoje, a única coisa que importa sabermos em relação ao futuro é se Deus permanecerá em nosso meio. O Senhor vai estar com a gente em 2019? Se Ele for estar, irmãos, venha o que vier, e a gente vai superar todos os obstáculos. Amém? Segunda aplicação, que é uma consequência da primeira: entregue seu futuro ao Senhor e espere Ele agir. Entregue o seu futuro ao Senhor e espere. Espere, aguarde, descanse, entrega e confia. Salmo 37, versículos 5 e 7 dizem: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai agir, ele agirá. Descanse no Senhor, espere com ele, aguarde por ele com paciência.
Em outras palavras, deixe que Ele cuide da sua vida. Faça o que você tem que fazer. Faça aquilo que está ao seu alcance. Mas não viva ansioso, como se, nós vimos há pouco tempo agora na ressurreição de Lázaro, como se o milagre da ressurreição dependesse dos seus esforços. Não, não depende. Graças a Deus. Faça a sua parte, mas descanse na certeza de que Deus fará dele. Espere com paciência pelo Senhor. Deus abriu uma porta para aquela pequena igreja na Ásia. A cidade era grande e famosa, mas a igreja de Filadélfia era pequena. Era uma igreja pequena, era uma igreja simples, era uma igreja sem grande poder financeiro. Deus abriu uma porta para aquela pequena igreja na Ásia. Ele não vai abrir uma porta para você? Ele não vai abrir uma porta para a gente? Por que não abriria? É o mesmo Deus, Ele é absolutamente fiel. Então, não tente arrombar uma porta que Deus não abriu para você. Abrindo e fechando, Ele vai orientar a sua vida e vai conduzir você pelo caminho da vida. Lembre-se, portas que se fecham são iguais às que se abrem quando abertas ou fechadas por Deus, e a vontade do Senhor se estabelecerá na sua vida. Amém? Terceira aplicação, jamais se esqueça que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, e que as que Ele fecha, ninguém abre. Não tem como. Portas que o Senhor abre, ninguém fecha, as que Ele fecha, ninguém abre. Início da década de 80, eu conheci o irmão André, que Deus colocou no seu coração a missão de levar Bíblias para os países chamados da Cortina de Ferro, União Soviética. Basicamente, União Soviética, mas China também. Logo que o comunismo se instala numa nação, a primeira coisa que ele faz é esmagar a igreja cristã. E ali, depois que a União Soviética se estabeleceu, ler a Bíblia era proibido, como é hoje na China. Quem tem acompanhado os jornais sabe. Recentemente foi proibida toda e qualquer circulação de Bíblia na China, inclusive as Bíblias virtuais, como é que chama? As Bíblias de aplicativo. Mas tem um nome. Mas você está entendendo, né? Então, hoje em dia, na China é proibida, inclusive essas Bíblias virtuais. Então, irmãos, naquela época não havia isso, na década de 80 não havia essa facilidade de internet. A Bíblia tinha que ser mesmo impressa em grandes quantidades, aquelas caixas levadas de uma maneira clandestina para aqueles países onde a vigilância da vida das pessoas era levada ao extremo, a um grau extremamente alto. Então o irmão André, diante de toda aquela cortina, e chamada cortina de ferro, porque era difícil você se comunicar, se relacionar, ter informações lá de dentro, as pessoas que estavam dentro têm informações de fora, esse tipo de relacionamento não existia, só do governo oficial, tudo com muita vigilância e muito cuidado. Então o irmão André criou uma missão para levar as Bíblias para dentro desses países e deu o nome à sua missão de Portas Abertas. Irmãos, olha que coisa tremenda. O nome da missão não era Missão Portas Fechadas, para levar a Bíblia para portas fechadas. Não, a missão era Portas Abertas, porque o irmão André sabia que aonde quer que Deus abrisse uma oportunidade, podia botar todo o Império Soviético para fiscalizar, para impedir que alguma coisa aconteceria, que as Bíblias entrariam ali no país e chegariam na mão de todos aqueles para os quais Deus as designou. Não há como impedir a ação de Deus. Se Ele abriu, então, gente, ninguém é capaz de fechar. E eu vi um dos dados da missão Portas Abertas, que em 1981, em uma única noite,
eles conseguiram entrar na China com mais de 1 milhão de Bíblias. Você consegue imaginar o volume desse negócio? 1 milhão de Bíblias, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Versículo 6 do texto que nós lemos diz: a igreja, eu sei que você tem pouca força. Deus sabia que aquela igreja de Filadélfia era fraquinha, não era grande, eram poucos e sem muita expressão social, política, sem muita influência na sociedade. No entanto, aos olhos de Deus, eles eram um grupo valente, um grupo corajoso. Ele diz: olha, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome. Então, eles sendo humanamente fracos, Deus se apresenta dizendo: olha, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Uma vez eu trabalhei num lugar, foi o meu terceiro emprego, considerando 2 estágios. Então esse foi o terceiro lugar onde eu trabalhei, ou o primeiro emprego depois dos estágios. Tinha um senhor, que ele era muito antigo lá no lugar onde eu estava trabalhando, e era engraçado que ele levava assim um molho de chaves. Pô, tinha centenas de chaves naquele molho. Aquilo devia pesar assim 1 quilo só de chave. E para onde ele ia, ele levava aquele monte de chaves junto com ele. E eu fiquei imaginando, por que ele leva esse monte de chave para todo lugar que ele vai? Irmãos, assim, pode ser que eu esteja julgando o meu amigo, nem sei mais qual foi a situação dele, ele já era bem idoso na época que eu o conheci. Mas eu fico imaginando o seguinte: quem tem a chave tem o poder de abrir e de fechar. Quem tem a chave tem autoridade para dizer quem entra e quem não entra. Então, quem tem a chave é que controla o acesso. Ou seja, ter a chave é uma demonstração de poder, de status. E por isso ele andava com aquele quilo de chave para mostrar como ele era poderoso. Isso foi a análise que eu fiz no meu coração mal. Vocês me perdoem aqui, eu estou confessando meu pecado a vocês. Mas no texto que nós lemos aqui, o que o texto diz? Que Jesus tem as chaves. E aqui, nesse caso, é exatamente isso que quer dizer. Jesus ter a chave significa ele tem o poder, ele tem autoridade, ele abre, ele fecha, ele diz quem entra, ele diz quem sai, ele diz quem tem acesso, quem não tem, ele pode todas as coisas. Então, como você está se sentindo hoje? Como aquele irmão que vem estudando para o concurso público, tantas vezes fez a prova, chegou tão perto, não obteve sucesso. Você tem orado insistentemente, regularmente, por pessoas que você ama, mas essas pessoas não dão sinais de conversão. Tem investido no seu amigo de oração, mas ele até agora não mostra nenhuma simpatia pelo Evangelho. Sua família, o relacionamento continua complicado. Irmãos, eu entendo pela palavra que Deus deu para nós nessa noite. Eu queria dizer isso para vocês. Não desistam, não desistam, não desistam de estudar, não desistam de buscar uma vida santa, não desistam de orar, não desistam de interceder, de jejuar, de buscar, não desistam de continuar batalhando, de continuar correndo atrás, de continuar insistindo, porque o Deus a quem nós servimos, meus irmãos, tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então pode ser que não tenha chegado ainda a hora, mas se você estiver fazendo a sua parte, no momento certo, na hora determinada pelo Senhor, a porta vai abrir e não haverá ninguém que impeça isso. Então não pare agora, mas continue. Falta pouco, muito menos tempo do que quando você começou a bater nela. Muito tempo já se passou. Em breve, a sua porta vai estar aberta. Eu quero concluir, então, gente, relembrando que mais importante do que sabermos o futuro é termos a certeza de que ele está seguro nas mãos de Deus.
A melhor coisa que você pode fazer, se ainda não fez, é entregar a sua vida, render a sua vida ao Todo-Poderoso. Entrega o seu futuro ao Senhor. Espera, aguarde o momento certo dele agir. Que porta você gostaria que fosse aberta para você em 2019? Você imaginou, você estava preparado para essa pergunta hoje? Você imagina que Jesus algumas vezes se encontrava com pessoas enfermas, com problemas, doentes, com pessoas queridas que tinham falecido, e a pessoa ia lá pedindo ajuda, e ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Então, irmãos, que porta você quer que se abra para você em 2019? Beleza, várias portas. Qual é a mais importante para você? Então, ao longo desse ano, não esqueça, o Senhor pode todas as coisas. Para o Senhor não existe nada difícil, nada impossível, nada pode retardar os seus planos em relação à sua vida. Coloque o seu coração na presença do Senhor, aguarde por Ele com paciência. Na hora certa, a porta se abrirá. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a vivermos essa realidade, Senhor. Queremos descansar nessa certeza de que ninguém é capaz de nos fechar nenhuma porta. Nosso Deus Todo-Poderoso é que abre, que fecha, e abrindo e fechando vai nos apontando o caminho da vida. É assim que o Senhor tem nos conduzido. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Nós agradecemos por todas as portas que o Senhor já nos abriu e agradecemos, Senhor, por todas as portas que o Senhor já nos fechou. Hoje não entendemos, mas sabemos que quando estivermos na Tua presença, conhecermos como tudo deverá ser conhecido, então nós vamos entender que o Senhor livrou a nossa alma do mal, o Senhor nos livrou dos abismos, o Senhor nos livrou da morte. Bendito seja o Teu nome. Então, Senhor, no que cabe a nós queremos entregar esse ano de 2019 nas Tuas mãos. Queremos render as nossas vidas no Teu altar. Queremos continuar fazendo a nossa parte. Então, Senhor, dá-nos força para isso. Continua dando motivação. Renova o coração de todos esses que têm considerado que a sua porta está demorando a abrir. Que o Senhor os renove, os abençoe, que o Senhor lhes dê um novo ânimo e que no tempo certo, na hora designada pelo Senhor, então as portas se abram. E que, acima de tudo, o Senhor, nesse momento, nos leve a reconhecer que foi a Tua bondade, a Tua graça e o Teu poder que nos alcançou, que nos deu tamanha bênção, Senhor. E assim a gente possa, ao invés de nos esquecer do Senhor pelas facilidades da vida, que a gente possa atribuir ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E assim que nós oramos com o coração infinitamente gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.